Olá pessoal, hoje nós vamos falar para vocês de um furo de reportagem de algo que descobri. Você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu convoco a todos os cristãos, católicos, adventistas, pessoas de todas as denominações para que assistam esse vídeo até o final. Prestem bem atenção, mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero aqui deixar 3 pedidos, 3 avisos. Em primeiro lugar, visitem o canal e se inscrevam no canal do pastor Jonathan Conceição, grande homem de Deus. Trabalha atualmente para a Rede de Televisão Adventista na África, um missionário de Deus, um pastor de Deus, e agora ele está realizando uma série de pregações sobre o fim dos tempos, pregações sobre os eventos finais. O nome do seu canal, Chegou a Hora. Você vai na descrição, você clica, você se inscreve, você compartilha. Um canal de extrema qualidade, vídeos feitos de maneira extremamente profissional, extremamente bíblica. Não perca a série do pastor Jonathan Conceição clicando aqui embaixo no link na descrição, ok? Outra coisa, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos quanto tempo esse canal vai durar e eu quero aqui fazer um apelo, um pedido a vocês, queridos. Por favor, enquanto o canal durar, aproveitem, mas nós não sabemos quanto tempo. Então eu quero dizer, nós temos um canal reserva no Telegram. Nós estamos deixando o link aqui embaixo do Telegram, do nosso canal, onde você receberá notícias, notificações, reportagens, vídeos extremamente importantes, imperdíveis. Se inscreva em nosso canal no Telegram, aqui embaixo na descrição também. E finalmente, seja membro do nosso clube. Além do canal, nós também temos um clube do canal. E para fazer parte desse clube, você estará prestando uma grande ajuda ao nosso ministério. Nós temos vários pastores, evangelistas, missionários no Brasil e em outros países que nós ajudamos financeiramente e nós queremos aumentar essa ajuda para eles, nós queremos aumentar a oferta, nós queremos contratar outras pessoas, mas precisa da sua participação sendo membro do nosso clube, ok? Vamos então agora falar dessa notícia. Nós queremos falar de uma manchete que nós lemos em um jornal católico. E essa manchete dizia o seguinte, vocês estão vendo aí na tela: o Papa afirma que a santidade não vem por seguir regras rígidas. Ele falou dias atrás, segundo a reportagem do jornal Catholic News Service. A notícia nos mostra de uma homilia, de um dos sermões do Jorge Mário Bergoglio, que diz assim: cuidado, não escutem os fundamentalistas, que afirmam que a santidade vem de seguir algumas leis. A crença que a santidade vem por observar algumas leis em particular nos leva a ter uma religiosidade rígida, uma rigidez que elimina a liberdade do espírito, na qual a redenção de Cristo nos dá. E ele nos fala ainda: cuidado com a rigidez que eles propõem. Sabe, amigos, dias atrás ele falou alguma coisa muito parecida e esse importante vídeo que nós postamos aqui nessa plataforma se chama Intrigante Declaração Papal. Então você procura aí no nosso canal esse vídeo chamado Intrigante Declaração Papal. Foi praticamente a mesma afirmação, sendo com outras palavras. O Jorge Mário Bergoglio tem atacado o fundamentalismo religioso, né? Sempre a sociedade olhou os fundamentalistas com bons olhos, aqueles que creem na Bíblia, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que seguem os mandamentos de Deus de maneira literal. Esses são os fundamentalistas, aqueles que se apoiam exclusivamente na sola Escritura, única e exclusivamente a Bíblia. Mas o que está acontecendo agora é a demonização dos fundamentalistas. Estão demonizando aqueles que querem seguir a Bíblia. Leiamos algumas afirmações papais em algumas matérias jornalísticas que nós vamos mostrar agora. Uma delas no jornal jesuíta, prestaram atenção, jornal jesuíta. O nome do jornal é America, The Jesuit Review. E aqui nos fala em 19 de novembro de 2019 que o Papa Francisco afirmou: a religião fundamentalista é uma praga. A religião fundamentalista é uma praga. Nós temos também um outro jornal. O nome do jornal é Journal of the Catholic Health Association of the United States. E nos diz o seguinte: o Papa afirmou: fundamentalismo
um inimigo do bem comum. Fundamentalismo, um inimigo do bem comum. E também nós temos aqui outro jornal chamado Yahoo News. Diz assim: Papa fala que o fundamentalismo é a doença de todas as religiões. O que é que nós observamos então? Que esse homem, Jorge Mário Bergoglio, está ensinando os nossos amigos, os nossos queridos amigos católicos, a adorarem uma deusa Pachamama, uma aberração da doutrina cristã, e agora está atacando os que querem guardar a lei de Deus. Eu quero agora fazer um apelo aos meus amigos, meus amados, queridos católicos. Eu quero dizer que nós oramos por vocês, eu quero dizer que nós amamos vocês, e o meu apelo é para que nós nos ergamos, que vocês se ergam e juntos sigamos unicamente a Bíblia, sola a Escritura, somente o que está escrito, e abandonemos toda forma humana de adoração. Abandonemos toda forma de tradições religiosas e sigamos única e exclusivamente a Bíblia. Olha, meus queridos, prestemos bem atenção agora o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz, olha só, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu outro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Presta agora atenção, meu amigo, minha amiga. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No final dos tempos, haverá um povo, um pequeno povo, que guarda somente os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, é hora de nos livrarmos de tudo que não seja bíblico e nos apegarmos à fé dos nossos pais. Nós vimos que o Papa, em apenas poucas semanas, atacou 2 vezes as pessoas que buscam guardar os mandamentos de Deus. Eu pergunto, aonde esse homem está querendo chegar? Qual o objetivo de tudo isso? Por que o Jorge Mário Bergoglio não prega para as pessoas que estão quebrando os mandamentos? Por que ele não vai pregar para as pessoas que são desobedientes às leis? Por que aquele que se diz representante de Deus na terra está pregando contra os que buscam guardar os mandamentos de Deus? Que coisa esquisita, que coisa antagônica, que coisa difícil de entender, não é verdade? Vamos ver o que São Paulo nos afirmou na palavra de Deus. Está escrito em Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma, de modo nenhum. São Paulo afirmou isso. E agora nós vamos ver uma outra afirmação de São Paulo que está escrita em Romanos 7,7, nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, meus queridos, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de redenção que está em nós, representando Jesus Cristo em nossos corações, não nos dá a liberdade para matar, para adulterar, para desejar as coisas do próximo, para levantar falso testemunho. Esse Espírito não nos deixa livres para quebrar os mandamentos de Deus, para guardar domingos e festas, ao invés do sábado do Senhor, pois o Senhor sabia que o seu sábado ia ser esquecido. Por isso que ele escreveu
com o próprio dedo dele em tábuas de pedra. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós sabemos que em nenhum lugar da Bíblia nos fala para guardarmos o domingo ou descansarmos no domingo. A maior prova que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de redenção que o Papa falou, que se entristece, né, porque nós guardamos o mandamento, vamos ver o que está escrito aqui em 1 João 3,24, diz assim, olha, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ou seja, o Espírito, pelo contrário, não nos autoriza a quebrar a lei, mas o Espírito Santo nos fortalece, nos inspira, nos ajuda a guardar os mandamentos de Deus. Não 8 mandamentos, como quebrando aquele mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagens de escultura. Não é quebrando esse mandamento, não é quebrando o mandamento do sábado, guardando o domingo, não é guardando 8 mandamentos, mas sim guardando os 10 mandamentos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós quebramos um só mandamento, quebramos todos os mandamentos. Irmãos, eu vejo que alguns estão preocupados com a maneira que alguns pregam o evangelho quando são muito explícitos, quando falam a verdade de maneira aberta, né? Eles dizem, olha, não fala assim, não fala desse jeito, vai ofender, não diga isso porque é uma afronta, não fala desse jeito porque eles vão se considerar magoados. Mas, queridos, os nossos heróis na fé, se estivessem vivos, como Lutero, John Wycliffe, Jerônimo, os valdenses, eles estariam envergonhados com essa geração. Eles estariam envergonhados dessa geração de cristãos do politicamente corretos, uma geração frouxa, uma geração covarde, uma geração medrosa, uma geração flocos de neve, uma geração que vende a sua consciência em troca do conforto desse mundo tenebroso. É hora de acordarmos, é hora de pregarmos a mensagem. Para quem você acha que essas palavras do Jorge Mário Bergoglio foram endereçadas? Escreve aqui no comentário mais uma vez. Para quem que você acha que essas palavras foram dirigidas, meus queridos amigos? Presta bem atenção. Nós chegamos num ponto que não dá mais para voltar. Nós chegamos num ponto que não dá mais para parar. O trem profético está acelerado a toda velocidade e não tem freios. Ou você continua nesse trem, firme e forte no Espírito de Cristo, ou você pula. Queira Deus que você fique conosco, defendendo a verdade, erguendo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Sabemos que os ataques estão cada vez mais dirigidos. Daqui a pouco tempo a coisa ficará muito explícita, direta, as línguas estarão denunciando e os dedos estarão bem apontados a um povo que guarda a lei do Senhor, a um povo que guarda os mandamentos de Deus. Quantos ficarão firmes na rocha? Quantos levantarão a tocha da verdade até o último passo, seja na volta de Jesus, seja dando a vida pela causa do Senhor? Nós sabemos que depois da pandemia, milhares e milhares abandonaram a Igreja de Cristo. Nós entendemos, sabemos que quando as igrejas voltaram, muitos jovens, muitas pessoas de todas as idades desapareceram para nunca mais voltar. Que coisa triste, de partir o coração. Agora que nós estamos vendo que o cinto está apertando cada vez mais, agora que nós estamos vendo que os discursos estão sendo cada vez mais claros e dirigidos, o que você vai fazer de sua fé, meu irmão? Que as suas palavras sejam como as palavras de Pedro, que nos diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E para terminar, eu quero terminar não com as minhas palavras, mas com as palavras de Cristo. Em Mateus 5:11 nos diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É hora de orar como nunca oramos. É hora de ler a palavra de Deus como nunca lemos na nossa vida. É hora de trabalhar, de testemunhar para Deus, de fazer a nossa parte. Somente missionários que irão para o reino dos céus, seja missionários atravessando os oceanos, ou sejam missionários atravessando as esquinas, atravessando as ruas. É hora de testemunhar a nossa fé. É hora de testemunhar como nunca testemunhamos em nossa vida. Podemos quase ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Aleluia, glória a Deus, Maranata.